Olá pessoal, eu quero resolver agora com vocês o exercício 1.50 do livro de Termodinâmica da série Van Valen, né? Esse aqui, oitava edição. O exercício 1.50 ele fala o seguinte, um conjunto cilindro-pistão apresenta a área de seção transversal igual a 0,01 m². A massa do pistão é 100 kg e está apoiada nos esbarros mostrados na figura 1.50. Então a figura eu refiz aqui, né? Vou produzir aqui. Se a pressão no ambiente, então a pressão aqui fora, for igual a 100 kPa, qual deve ser a mínima pressão na água para que o pistão se movimente, né? Então nós temos aqui a pressão interna, a pressão externa, a gravidade está atuando aqui também, né? A gravidade então aponta para baixo. E é importante aqui vocês estabelecerem um sistema de coordenadas. Então, o sistema de coordenadas, o x aponta da esquerda para a direita e o y aponta de baixo para cima, tá? Aí eu coloquei aqui os dados do exercício, né? A área é 0,01 m², essa área transversal aqui, né? Que é o diâmetro do pistão aqui, relacionado com o diâmetro, a massa do pistão 100 kg, a aceleração da gravidade 9,81 e a pressão zero, a pressão atmosférica 100 kPa. Então ele pergunta qual que é a pressão mínima aqui para que o pistão comece a se mover. Então ele está parado e se você colocar um aquecimento aqui, por exemplo uma chama, vai começar a aumentar a temperatura, pelo que a gente mostrou para vocês da equação dos gases, né? Aumenta a temperatura com volume constante, vai começar a aumentar a pressão e vai tender a empurrar o pistão, né? Porque a pressão ela atua com a mesma magnitude em todos os sentidos, né? Em toda a área que está circundando o pistão e o cilindro. Então, qual que é o valor mínimo para que esse pistão comece a se mover? Então, para isso, nós temos que aplicar um balanço de forças. Então, movimento está relacionado com forças. E qual que é a lei física que está relacionada com o balanço de forças, né? É a segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton. É muito comum nós utilizarmos a segunda lei de Newton em várias áreas da engenharia. E o que a segunda lei de Newton fala? Somatório das forças que são vetores, né? Vetor força aplicados em algum volume de controle ou algum corpo é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração. Aí vocês vão ter que interpretar um pouquinho, ó. O que ele perguntou para vocês? Qual que é a pressão mínima para o pistão começar a subir? Então, o que a gente calcula aqui? A gente calcula o equilíbrio quando o cilindro está parado. Então, se o cilindro está parado, qual que é o valor da aceleração aqui? É zero. Tá? A massa nós temos aqui do pistão, vale 100 kg, mas a aceleração é zero. Então, fica assim, ó, somatória das forças do pistão, eu vou colocar aqui, né, atuando no pistão, não se esqueça que são vetores, é igual a zero. E aí eu faço aqui, ó, do ladinho, só um desenho para dizer, esse aqui vamos dizer que é o pistão, né? Só uma linha, para a gente saber, para fazer um balanço de forças aqui, ó. Um balanço de forças. Que forças que estão atuando? Olhem aqui, ó. O que nós temos? A pressão atmosférica, ela está atuando na parte de cima do pistão, então ela empurra o pistão aqui, né? Ela está empurrando. O que nós temos aqui também? Temos o peso do pistão, que atua no meio. Então a força-peso, ela atua na mesma direção da gravidade, né? Força-peso aqui. E internamente eu tenho a pressão interna empurrando ela para cima. Então eu tenho aqui, ó. O que está empurrando para cima, né? Força interna, que é a pressão da água. O que está empurrando lá para baixo, ó? É a força da pressão atmosférica, vou chamar zero aqui, e o peso do pistão, né? Que está empurrando para baixo. Tá vendo? Que eu falei que ele empurra para cá. E aí agora, como é que a gente faz para resolver essa equação? O que é positivo e o que é negativo? Por isso que é importante esse sistema de coordenadas aqui, ó. Então as forças, elas só estão atuando nessa direção Y aqui, né? Na direção X não tem nenhuma força. Então, o que é positivo, ó? O peso aponta para baixo, então ele é negativo. Opa! O peso aponta para baixo, ele é negativo. A força da pressão atmosférica aponta para baixo, então ele é negativo.
e a força interna aponta para cima. Então, por essa somatória aqui, ó, somatório das forças atuando no pistão, ele vai ser igual a força interna aqui, né, começar pelo positivo, menos a força externa, menos o peso, tem que ser quanto? Igual a zero. Igual a zero. Daí vocês fazem por partes, tá? Para não se perder. Quanto que é a força interna, pessoal? É a pressão interna vezes a área do pistão, né? Então, senhor, mas da onde vem isso aqui, ó? Da definição da pressão. Pressão é igual a força sobre a área. E por isso, força é igual a pressão vezes a área. Tá? Então, a força interna é pressão interna vezes a área. O que é a força externa lá, força zero? É a pressão externa vezes a área. E o que é o peso? A força-peso que atua no pistão é a massa do pistão vezes a gravidade. Então, ficou assim, né? Pressão, jogando esses dados aqui na equação, fica pressão interna vezes a área, menos pressão zero vezes a área, menos massa do pistão vezes gravidade igual a zero. Quanto que é a pressão interna? Não sabemos ainda, né? Vezes 0,01, que é a área, menos pressão externa, 100 kPa, né? 100 kg vezes 0,01, menos a massa do pistão é 100 kg vezes 0,81, igual a zero. Então, aqui ficou PI vezes 0,01 menos 100 kg, né? É 100 vezes 10 a terceira vezes 0,01, que é 10 a menos 1. Então, isso aqui é igual a 1000. Menos 100 vezes 9,81, 981, igual a zero. Então, eu somo esses dois aqui e passo para o outro lado. Então, a pressão interna ficou, como ele está negativo, ele passa para cá positivo, né? Ficou 1981 dividido por 0,01, isso aqui deu 198,1 kPa. Então, quando a pressão interna for maior do que 198,1 kPa, o pistão vai começar a subir. 198,2 kPa vai começar a subir. Então, esse que é o esquema, né? Lembrando que isso aqui dá aproximadamente 2 bar. Então, esse exercício de pistão cilindro é bem importante porque ele é muito utilizado em máquinas térmicas, né? Para transformar calor em trabalho. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me avisam.